Agradeço, então, ao povo americano por não estar falando alemão hoje, apesar de meu bisavô ser alemão e ter sido soldado de Hitler. Ele não tinha opção, ou era soldado ou era paredão. Foi ser soldado. Foi ter sido soldado de Hitler. Bisavô do Bolsonaro, soldado de Hitler? Será? Fala galera, eu sou o Vitor do Costa Marques Cidadania e depois que eu vi esse discurso do Bolsonaro, eu fiquei muito curioso para saber se era verdade, então eu levantei a árvore genealógica da família dele todinha e eu descobri muita coisa. Acontece que a história do Bolsonaro começa quando um homem chamado Vittorio Giovanni Bolsonaro sai da Itália e vem para o Brasil, ali para São Paulo, para a região de Campinas. Ele veio com seu pai, Ângelo Bolsonaro, e sua mãe, Rema Francesca, e seus dois irmãos, Giovanna Bolsonaro e Tranquilo Bolsonaro. Agora a gente já sabe com quem ficou a parte tranquila da família, não é mesmo? O que muita gente não sabe é que naquela época a Itália estava uma miséria e a família do Bolsonaro veio para cá justamente para encontrar condições melhores de vida. Só que eles odiaram o Brasil. O clima era muito quente, muito úmido. Tinham muitos mosquitos, sem contar que eles vieram com um sonho americano de ter um emprego, de ter posse de terra, só que isso não aconteceu, eles tiveram praticamente um trabalho escravo aqui nas lavouras cafeeiras. Mas a história não para por aí, eles ainda tiveram seu nome trocado. Giovanni Vittorio Bolsonaro, por exemplo, teve o seu nome trocado para João Bolsonaro. E eu fico imaginando ainda no dia que ele foi se registrar, como é que foi aquela saga. Próximo, como você se chama? Io mi chiamo Vittorio Giovanni Bolsonaro. O quê? Giovanni Bolsonaro. Ok, João Bolsonaro. Próximo. Enfim, João Bolsonaro casou-se com Filomena, que também era de família italiana, e teve seu nome mudado para Lúcia. Bem, daí então eles tiveram um filho chamado Ângelo Bolsonaro, que no caso é o avô do Bolsonaro, e que se casou com Elsa Hintze, que tem os pais chamados Luzia Calho e Karl Hintze, o então bisavô nazista do Bolsonaro, soldado de Hitler. Só que só tem um detalhe. Karl Hintze veio ao Brasil em 1883, 5 anos antes de Hitler ter nascido. Ou seja, como ele foi um soldado nazista se Hitler nem existia na face da Terra? Então, afinal, quem foi o bisavô do Bolsonaro, Karl Hintze? Para começar, ele também teve o nome trocado, tá? O nome dele passou a ser Carlos Hintze. Ele foi nada mais, nada menos do que um agiota de jornal. Bem, ok, não exatamente, mas era ele quem cobrava quem estava devendo ao jornal. Nós encontramos em alguns artigos do jornal lá de Campinas da época, mencionando Carlos Hintze como o suposto recebedor do dinheiro daqueles que deviam o jornal da época. Mas o que é mais doido é que esse jornal era o jornal Getulino, o jornal das causas negras, ou seja, um jornal que defendia o movimento negro. Soldado de Hitler nazista? Defensor do movimento negro? Como assim, gente? Acontece que o Bolsonaro fez o verdadeiro samba do crioulo doido com a história da família dele. Ele misturou a família italiana com a família alemã, misturou o nome Bolsonaro, que é um nome italiano, com um nome alemão, Karl Hintze, e por aí foi. Mas a história não para por aí. O mais curioso que eu descobri é que um ator da Globo, chamado Felipe Hintze, que trabalhou em novelas como Malhação, um filme Minha Mãe é uma Peça, ele teve uma participação em vários outros filmes. Ele faz parte da família Bolsonaro também, por esse alemão Karl Hintze. E mais interessante ainda é que ele não apoia o governo do Bolsonaro, na realidade ele não gosta do Bolsonaro. Se você for lá nos stories dele, você vai ver que vira e mexe ele comenta alguma coisa a respeito do Bolsonaro, sempre contra ele. A família Hintze em Campinas ela é muito pequena, o que favorece ainda mais as chances de Felipe Hintze ser da família de Bolsonaro. Então o que vocês acham da gente mandar agora esse vídeo lá no direct do Felipe Hintze? O que você acha que ele vai achar quando ele descobrir que ele é da família do Bolsonaro? E essa é a verdadeira história sobre a família do Bolsonaro. Ele não teve bisavô nazista, muito pelo contrário, o bisavô dele foi cobrador de jornal, tá? Então, assim, comenta aí embaixo o que você achou do discurso do Bolsonaro e esse levantamento da árvore genealógica dele. E não esquece de mandar esse vídeo lá pro Felipe Hintze, tá? Que eu acho que ele vai gostar muito de saber que ele é da família do Bolsonaro. Então, valeu, galera!